Canal YouTube Eli Correia Oficial, com o homem do Oi Gente, Eli Correia. Oi Gente! Olha pessoal, nós já chegamos a 500 mil, já passamos de 500 mil inscritos, agora o nosso objetivo é chegar a 1 milhão e só vamos conseguir se você nos ajudar. Então se inscreva, espalhe para os amigos, para as amigas, para a família. Gente, vamos se inscrever no canal do Eli Correia, o canal da saudade. Isso são as histórias que a vida escreveu. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha, né? E acione o sininho, porque o sininho tocou, é nova carta de saudade. Agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, esqueci que o meu filho estava em casa. Sou separada há 8 anos. Desse meu relacionamento, eu tive um filho lindo. E embora sentisse muita falta de um companheiro, eu nunca mais arrumei ninguém, pois tinha muito medo de que não desse certo novamente e que eu e meu filho viéssemos a sofrer mais uma vez com uma separação. Além do mais, meu filho Tiago sempre foi um grande companheirinho para mim. Foi quando, então, um casal se mudou aqui para nossa rua. E junto com este casal veio o irmão do rapaz. Não sei porquê, mas esse moço, esse rapaz, de alguma forma, mexeu comigo. Ele era muito bonito, ao mesmo tempo, muito educado. E eu, embora não quisesse, acabei me interessando por ele. Sabe aquela coisa que toca, aquela coisa que desperta em você? Esse rapaz se chamava Marcelo. Embora fosse um homem muito bonito, Marcelo parecia ao mesmo tempo ser muito tímido. Eram raras as vezes em que eu via Marcelo na rua. E na maioria das vezes que eu o via, era quando ele saía para trabalhar ou quando ele chegava do trabalho. Eu que havia prometido nunca mais me envolver com ninguém, agora eu não tirava esse rapaz da cabeça. Eu queria porque queria de alguma forma me aproximar dele, conhecê-lo um pouco melhor. E acabei descobrindo que ele era técnico em eletrônica. Trabalhava com conserto de celulares, de computadores e de televisores de última geração. Como não encontrava um modo de me aproximar dele, de chamar a atenção dele, eu fiz uma loucura. Eu causei um curto-circuito na minha TV. Só para eu ir falar com ele, sabe? Eu soube que você trabalha assim, com essas coisas modernas, tal. Meu televisor sofreu um curto-circuito. Mas antes de ir chamá-lo, antes de pedir que ele viesse me dar uma assistência, vamos dizer assim, eu me produzi. Eu caprichei na produção. Me arrumei toda só para esperar Marcelo. E ele, então, assim que chegou do trabalho, fui até a casa dele, pedi desculpas, não queria, sabe, interromper o descanso dele, né? Mas que você não podia vir aqui dar uma olhadinha na minha TV. Assim que ele chegou, eu percebi que realmente ele era muito tímido. Sabe, ele com a cabeça baixa, só falava comigo assim, de um jeito todo acanhado, e só quando eu perguntava alguma coisa. Marcelo então começou a olhar a TV e logo descobriu o problema. Logo viu que era um fio que estava descascado, um fio que estava ali, sabe? E por esse motivo que deu o curto-circuito. Ele só me falou que precisava levar a TV lá na oficina e que no máximo de um dia para outro estaria pronta. Falei, ótimo, então por favor, você me faz isso, você me desculpa, sabe, de eu pedir esse favor a você, depois você vê quanto é que deu. Bom, ofereci inclusive um cafezinho para ele. Ele acabou timidamente aceitando o café, conversamos um pouquinho, né? E ele então pegou a TV e foi embora.
eu fiquei nas nuvens. Marcelo parecia ser uma pessoa muito legal, além de muito bonito e atraente. Aliás, até aquele seu jeitinho tímido, acanhado, começou a me dar um frisson, mas preferi manter aquilo em segredo. Não queria ainda que meu filho soubesse que eu estava me interessando por alguém, que eu estava interessado em uma pessoa. Só depois, de conhecer bem o rapaz, de conhecer bem, é que eu iria falar qualquer coisa para ele, que eu contaria para Tiago sobre ele. O dia passou, 2 dias passaram e eu não vi a hora dele voltar aqui em casa para trazer a TV consertada. Eu, inclusive, estava determinada que quando ele trouxesse a televisão, instalasse, dessa vez, assim que ele entrasse aqui, eu faria de tudo para ele perceber que eu estava afim dele. E foi então naquela quinta-feira, final de tarde, comecinho de noite, que ele chegou. Me lembro que estava até um tempo meio feio. Estava armando um temporal, relâmpagos, trovões, e a minha campainha toca. Era Marcelo segurando a minha TV, e dizendo que estava pronta e se podia instalá-la. Abri o portão, ele entrou, ele colocou a televisão, o televisor no rack, fez todas as ligações, me explicou o que havia acontecido e que, segundo ele, tinha sido um curto-circuito, mas que aparentemente tinha sido provocado. Ele então, como um expert, como especialista, ele viu que não era um curto-circuito assim. Alguma coisa tinha provocado aquele curto-circuito. Quase que eu falei, fui eu. Quase que eu falei para ele, fui eu, né? Só para me aproximar de você. Mas não falei nada, fiquei quieta. E ele começou a regular os canais e tal. Olha, beleza, 100%. Nesse dia, eu estava nervosa. Eu queria me aproximar dele de qualquer jeito, mas não sabia como. Enquanto ele regulava os canais, eu fui para a cozinha fazer um café. E para minha sorte, o temporal começou a cair. Começou a cair aquela chuva pesada. Voltei para a sala com o cafezinho e Marcelo me mostrou então a TV funcionando direitinho. Aí tomou o café, disse o valor do concerto e ainda falou que ele estava cobrando, não era nem por ele, mas era lá pelo local onde ele trabalhava. Eu falei, não, tudo bem, tudo bem. E depois que eu paguei, ele ameaçou ir embora, usando o argumento do temporal, daquela chuva forte que estava caindo. Eu pedi para que ele ficasse um pouquinho mais, para esperar aquela chuva passar, pelo menos a chuva mais pesada, né, passar um pouco. E ele, meio sem graça, falou, é verdade, está chovendo muito. Então ele aceitou. E então ficamos ali no sofá conversando. Conversa vai, conversa vem. Quando eu percebo que Marcelo tinha sacado, sabe quando a pessoa começa a entender, e passou a me olhar também de um modo diferente. Apesar de ser um rapaz tímido, acanhado, eu percebi que ele começou a se interessar também por mim. Devido àquela chuva, devido àquela tempestade, vou dizer assim, a energia acabou, a luz acabou, apagou. Agora sim, vi ali a chance. Sabe, quando você, de maneira maquiavélica, bola um plano ali na hora. Então eu me agarrei a ele dizendo, Marcelo, eu tenho medo de escuro, me desculpa. Eu tenho muito medo de escuro. E me agarrei a ele assim, porque escureceu tudo. Escureceu. E aqueles relâmpagos, aquela chuva, aqueles trovões. Eu tenho muito medo de escuro, Marcelo, me perdoe, me perdoe. E me agarrei a ele. E foi nessa hora que tudo aconteceu. Como mágica, começamos a nos beijar. Eu agarrada a ele, dizendo que tinha medo de escuro. Eu tenho tanto medo de escuro. Começamos a nos beijar, nos abraçar. E quando percebemos, já estávamos entregues um ao outro ali na sala da minha casa. Eu estava tão assim, sabe, com aquela coisa, com aquele tesão, com aquele
desejo por Marcelo que eu nem me dei conta que meu filho Tiago também estava em casa. Lá no quarto, lá em cima, trancado. Eu havia esquecido completamente que eu não estava sozinha. E foi no meio daquele amor louco, daquele amor assim tão de repente, tão doido, tão gostoso, que veio a luz. E o meu filho apareceu bem ali em cima na escada e me pegou ali, totalmente nua, com Marcelo. Nós ali fazendo aquele amor, porque a luz voltou. Meu filho então sai do quarto, fica em cima da escada olhando para a sala. Eu e Marcelo, naquela loucura, naquele amor, naquele frenesi, vamos dizer assim. E o prazer tão grande, tão forte, aconteceu. Demorou um pouco para eu perceber que meu filho estava ali parado, olhando para nós, ali no sofá. Quando eu percebi o meu filho estático, meu filho assim com cara assustada, como que não acreditando no que estava vendo, eu levei um susto. Ao mesmo tempo, morrendo de vergonha, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer. Quando o Tiago então sai correndo, se tranca no quarto, eu saio daquele sofá e fui pegando as minhas roupas espalhadas ali pela sala, jogadas ali no chão. Marcelo ficou sem ação, morrendo de vergonha também. Esperei ele se vestir, pedi desculpas, o acompanhei até a porta e disse que eu procuraria por ele no dia seguinte, que eu havia adorado o que tinha acontecido entre nós, mas eu precisava resolver aquela situação com meu filho. A minha preocupação agora era com ele, Tiago, meu filho. Eu não sabia o que dizer a ele. Eu estava me sentindo muito mal com o que tinha acontecido. Quer dizer, naquela loucura da escuridão, da tempestade, veio a luz, meu filho estava trancado no quarto, sai pro quarto, quando vem ali na escada, ali em cima, e vê a gente ali na sala. Bom, eu fui até o quarto dele. E quando cheguei lá, bati na porta. Filho, abre a porta para a mãe, filho. Filho, abre a porta. Eu fiquei batendo na porta. Abre a porta, filho. Abre a porta. Como ele não abria, eu vou na fechadura, porta destrancada, eu abro. Mas cadê meu filho? Cadê o Tiago? Não está no quarto. Ele não estava no quarto. Tiago. Procuro aqui, procuro ali, procuro em todos os cantos da casa. Entro em desespero e desesperada, já que não está em casa, ele deve ter pulado a janela, sei lá o que. Eu saio na rua. Fui na casa, inclusive, dos amiguinhos dele, com aquela chuva toda. Ninguém viu o Tiago, estava todo mundo trancado em casa devido à chuva e ninguém viu o Tiago. Liguei para minha irmã, para minha tia. Ninguém sabia dele, porque nessas alturas ele deve ter ido para algum lugar. Voltei para casa, totalmente em pânico, totalmente assim, perdida, desorientada, não sabia o que fazer. Voltei a procurar até debaixo da cama, dentro de armário. Meu filho desapareceu. Quando voltou a luz, ele me surpreendeu com aquele rapaz ali, nós dois. Eu esqueci que ele estava em casa. Por um momento fui tomada por aquele desejo, por aquela vontade. E agora, cadê o meu filho? Que surpreso com o que ele viu, se chocou, sei lá, desapareceu. E agora, cadê o meu filho? Cadê Tiago? Imagine então como eu fiquei, como eu estava. Fui imediatamente para a delegacia, porque os amigos, os vizinhos, em nenhum lugar ele estava. Me sentindo péssima com aquilo tudo. E pior, o motivo, né? A razão, não que eu não tivesse direito de ter uma pessoa
sei lá, de fazer amor com alguém. Mas, puxa, eu ter me esquecido que o meu filho estava lá no quarto, ali na sala, de repente tudo acontecer, poxa, isso estava agora me trucidando, isso estava me dilacerando. O porquê que o meu filho desapareceu e da forma que ele desapareceu. Toda uma noite, a procura, a busca, simplesmente meu filho evaporou. Só pode ter sido isso, evaporou. Não é possível. Agora, o duro era explicar para as pessoas. As pessoas perguntavam, mas o que aconteceu? O que houve? E você vai dizer para uma pessoa, para sua mãe, para sua irmã, ou então para lá na delegacia, que foi por causa disso, olha, nossa, eu estava assim acabada, ter que explicar ainda o porquê que, né, o meu filho tinha desaparecido, o que ele viu, o que deixou de ver. Já no amanhecer do dia, Marcelo, o rapaz com quem tudo aconteceu, veio até mim saber o que ele podia fazer para ajudar. Se ofereceu, inclusive, para também procurar o menino. Eu agradeci, mas não aceitei. Afinal, meu filho não gostaria de me ver de novo com aquele rapaz, com aquele vizinho, vamos dizer assim. A partir de então, a partir desse dia em diante, a minha vida se transformou em um inferno. É isso mesmo que eu estou dizendo. Foram 2 semanas de busca, quando então eu recebo um telefonema da polícia. Haviam encontrado um corpo próximo a uma rodovia. E pelas características, tudo indicava que se tratava de Tiago. Eu que nessas 2 semanas já havia perdido pelo menos uns 10 quilos, envelhecido uns 100 anos, procurando meu filho, nervosa, liguei para minha irmã, que também estava em desespero, aliás a família toda, e pedi a ela que fosse comigo ao IML, porém eu não entraria, que ela entrasse para reconhecer o corpo que a polícia tinha dito que podia ser de Tiago. E chegamos, ela entrou e eu fiquei do lado de fora rezando, pedindo a Deus que não fosse o meu filho, pedindo a Deus que não fosse ele, e rezando. Assim que a minha irmã saiu, eu percebi o desespero dela no olhar. Se tratava realmente de Tiago. A minha vida naquele momento caiu em desgraça total. Por causa daquela cena, por causa daquela transa naquele sofá da sala, que o meu filho presenciou em casa. Tão logo a luz voltou, ele sai do quarto lá em cima e chega no pé da escada e vê aquela cena, eu ali com aquele rapaz, fazendo amor, sem me preocupar mais nada ao meu redor. Eu até tinha esquecido que ele estava lá, tão envolvida, né, que eu estava com aquele momento. O meu filho fugiu de casa, andou por dias sem rumo e acabou sendo atropelado em uma rodovia. Por isso o corpo dele encontrado à beira de uma estrada, com as características que poderiam ser dele, Tiago. E de fato, era ele. Hoje, vivo deprimida. Não tenho coragem nem de sair de casa. Eu vivo da ajuda de parentes, pois nem trabalhar eu consigo mais. Se coloquem no meu lugar. Eu estava 8 anos separada. Eu tinha jurado a mim mesma que não queria mais ninguém na minha vida. Mas um dia me interessei por uma pessoa ali que tinha mudado há pouco tempo perto de casa. E acabou que aconteceu tudo naquela noite, de tempestade, de chuva pesada. Acabou a luz,
E eu com medo de escuro. Pelo menos foi um plano que eu arquitetei ali na hora e acabou acontecendo tudo entre nós. Inclusive, quando volta a luz, meu filho sai do quarto e no pé da escada, quando ia descer, me surpreende na sala, fazendo amor com Marcelo. Eu não tinha o direito de fazer o que eu fiz. Eu não respeitei o meu filho. E por causa de uma safadeza de minha parte, tá aí o drama que eu vivo. Tiago ficou totalmente desnorteado. Pulou a janela, sumiu, fugiu e acabou perdendo a vida atropelado em uma estrada. Era o que faltava para completar a desgraça da minha vida. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Tiago, meu filho, que saudade de você! Esqueci que o meu filho estava em casa. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.